O iPhone 6 chegou em 2 modelos com um diferencial importante em relação aos anteriores. A tela agora é muito maior. Com a novidade, a Apple não tentou reinventar a roda, mas sim refinar aquilo que sempre consagrou os aparelhos da marca: design, simplicidade e eficiência. O aumento da tela fez o iPhone crescer bastante, principalmente o Plus. Apesar disso, ele continua sendo um aparelho leve. O que contribui para isso é a carcaça de alumínio e a espessura. Esse é o iPhone mais fino já feito. O desenho arredondado nas laterais lembra o primeiro iPhone, mas com um detalhe importante: as bordas da tela agora são levemente inclinadas para combinar com o restante do aparelho. As antenas receberam um novo desenho. Agora elas ficam isoladas na parte traseira. Pelo menos em termos de eficiência, a Apple acertou. Os novos modelos têm ótima captação de sinal. O único destaque que não agrada muito é a câmera. A lente projetada para fora quebra um pouco a harmonia do visual. Isso também pode render acidentes, já que quando o iPhone fica sobre a mesa, o seu corpo fica apoiado sobre a lente. Ainda bem que a maioria das pessoas usa cases protetores, o que deve ajudar a minimizar esse problema. A parte boa é que, como ele é incrivelmente fino, deixar ele dentro de um case não aumenta tanto assim o seu tamanho. Em questão de ergonomia, o iPhone 6 se encaixa perfeitamente na mão de quase todo mundo. Já o iPhone 6 Plus pode ser um problema para quem tem mãos menores, assim como qualquer outro phablet. Para facilitar o acesso aos ícones mais distantes, a Apple trouxe um novo recurso. Basta dar 2 toques no botão Home para que a tela desça. O iOS 8 não é exclusividade do iPhone 6, mas foi feito especialmente para ele. O visual do sistema lembra a versão anterior, mas as maiores mudanças estão no seu interior. Agora a Apple permite que aplicativos possam ser mais integrados ao sistema. Programas podem usar o sensor biométrico para autenticação e substituir algumas funções que antes só podiam ser executadas por apps nativos, por exemplo. Além disso, agora o iPhone também pode ter teclados personalizados e novos widgets na tela de notificações. A proposta da Apple sempre foi oferecer soluções simples e completas. Deste modo, o iOS 8 tem uma tarefa complicada pela frente. Ele precisa continuar oferecendo a mesma simplicidade de sempre, mesmo que tenha mudado muito por dentro. Para ajudar nessa tarefa, todos os apps nativos receberam atualizações importantes e novidades como o App Saúde, que centraliza informações coletadas pelos vários sensores do aparelho, incluindo o novo barômetro, que pode medir a altitude e diferenciar uma caminhada de uma corrida, por exemplo. Apesar de ainda precisar de alguns ajustes, o iOS 8 é um passo na direção certa e mostra que a Apple consegue mudar sem precisar sacrificar as principais características do sistema. Tanto o iPhone 6 quanto o iPhone 6 Plus utilizam o mesmo hardware. A CPU A8 é dual-core e foi desenvolvida pela própria Apple, que garante que o chip tem quase o dobro do poder do modelo anterior, mesmo consumindo metade da energia. A memória continua sendo de 1 GB, e isso rendeu dúvidas quanto à capacidade do hardware, já que tecnicamente ele é inferior ao de celulares Android. Mas não podemos comparar em pé de igualdade aparelhos de arquiteturas e sistemas diferentes. Como a Apple produz tanto o software quanto o hardware dos aparelhos, ela pode otimizar o sistema a fim de garantir muito mais desempenho. E os testes não nos deixam mentir. O iPhone 6 consegue apresentar um poder razoável, ficando no mesmo patamar de outros aparelhos top de linha disponíveis no mercado. E não foi apenas nos benchmarks que os novos iPhones foram bem.
Em todos os aplicativos testados, os celulares apresentaram um ótimo desempenho, mostrando que a Apple consegue oferecer mais poder mesmo com um hardware tecnicamente inferior, porém muito mais otimizado. E é justamente por isso que precisamos ter cuidado na hora de comparar o hardware de sistemas diferentes. O Touch ID retornou no novo iPhone praticamente inalterado desde o iPhone 5S, mas agora ele é compatível com o Apple Pay, o novo sistema de pagamentos automatizado da Apple que vai funcionar via NFC. A tela é a principal estrela dessa geração da Apple. No modelo normal, a definição é pouco maior que o HD. Já no Plus, ela é Full HD. Como são dois tamanhos de tela, não é possível notar diferenças nas imagens. O painel LCD garante imagens com ótima qualidade tanto em brilho quanto em contraste, incluindo em ambientes com muita luz e em ângulos diferenciados. Outro ponto que chama a atenção no iPhone 6 é o novo painel LCD mais compacto. Ao tocar a tela, é como se tocássemos os próprios pixels que constroem as imagens. A bateria do iPhone 6 Plus é bem maior do que o iPhone 6 normal, mas ele também consome mais energia pelo tamanho da tela. No geral, os dois oferecem desempenho mediano. A carga é suficiente para durar um dia todo sem problemas, desde que o uso do aparelho seja moderado. A câmera principal do iPhone 6 tem 8 megapixels de resolução, a mesma taxa desde o iPhone 4S. Em números exatos, ela fica distante de outros modelos que oferecem câmeras na faixa dos 20 megapixels. Mas é preciso lembrar que a resolução da imagem não é a única medida de qualidade em uma câmera e que há uma série de recursos e fatores que podem influenciar no resultado final. E foi justamente nisso que a Apple apostou. O novo sensor trabalha com um recurso chamado Focus Pixels, que agiliza o processo de foco da câmera. Além de deixar tudo mais rápido, ele garante imagens com melhor qualidade, mesmo em movimento. O iPhone 6 não é a melhor câmera do mundo para fotos macro, mas está entre os melhores celulares para essa função. O chip A8 também trouxe um novo processador de imagens mais rápido e poderoso. O resultado pode ser comprovado na ótima qualidade das fotografias. Entre os recursos do software está o Burst Mode, que tira várias fotos ao mesmo tempo, e também o Time Lapse, ambos presentes em todos os aparelhos com iOS 8. O iPhone 6 Plus tem um diferencial a mais. Trata-se do sistema óptico de estabilização de imagem, com o qual a lente se move para os lados para acabar com as tremidas na hora da gravação. A gravação de vídeos é outro recurso legal nos novos iPhones, principalmente os modos de câmera lenta. O iPhone 6 é uma agradável atualização na linha de produtos da Apple. A tela maior e as atualizações internas do sistema mostram que ele mudou, mas continua sendo o mesmo iPhone de sempre, bonito, simples e funcional. O desempenho do iPhone 6 é ótimo, e as novidades do iOS 8 chegaram para dar uma refrescada em quem sentia falta de alguns recursos como widgets e teclados personalizados. E o melhor é que a Apple fez tudo isso sem acabar com as principais características do sistema. O sistema ainda precisa de alguns ajustes até ficar perfeito, mas a Apple já está correndo atrás disso. Desde o lançamento, já foram disponibilizadas 2 atualizações. Um dos grandes destaques fica para a câmera, capaz de tirar fotos com excelente qualidade. Pode não substituir uma câmera fotográfica profissional, mas já deixou as filmadoras portáteis no chinelo.
Talvez a única desvantagem da câmera seja a ausência de gravação em 4K, com vários concorrentes que já fazem isso. O preço do iPhone 6 está na média de outros aparelhos da mesma categoria, pelo menos lá fora. Isso faz dele uma ótima relação custo-benefício, já que ele deve continuar sendo um bom celular por pelo menos uns 2 anos. Este é o melhor iPhone já feito até hoje e sem dúvida um dos melhores smartphones já desenvolvidos. Se você procura um aparelho que reúne aquilo que há de mais moderno na atualidade, sem dúvidas essa é uma das melhores escolhas que você pode fazer. Confira também a análise no site do Tecmundo e até nosso próximo vídeo.